Olá, queridos amigos do ThinkBricks, eu sou Lorenzo Maripassini e hoje gostaria de dar as boas-vindas ao professor Mohamed Morandi. Muito obrigado por estar conosco. Não é a primeira vez, da última vez ele teve uma entrevista com a Anastasia, desta vez sou eu e é a minha primeira entrevista aqui no canal. Professor Morandi, muito obrigado por se juntar a nós. Muito obrigado por me convidar. Então nós vemos o que está acontecendo no Irã recentemente. E por 13 dias vimos essa enorme propaganda digital contra o país. Todo mundo estava tentando mudar a forma como as pessoas veem o Irã. Temos essa grande batalha de guerra de informações. Mas, professor Mandi, o que realmente aconteceu dentro do Irã? Qual é a realidade por trás da propaganda ocidental? O que tivemos foi uma conspiração clara e todas as informações de que precisamos estão disponíveis publicamente. Primeiro, temos os Estados Unidos manipulando a moeda iraniana por meio de países vizinhos. Isso é algo sobre o qual o secretário do Tesouro dos Estados Unidos se gabou em uma entrevista em Davos. E ele disse: nós manipulamos a moeda, derrubamos a moeda para levar as pessoas às ruas e tivemos sucesso. Então, o objetivo era atingir as pessoas comuns e fazê-las sofrer. Depois tivemos manifestações pacíficas em Teherã sobre a moeda. Elas não eram muito grandes e ninguém foi preso, ninguém foi assediado. Elas continuaram por 2 dias, e então, no terceiro dia, de repente tivemos esse influxo de pessoas muito bem treinadas, grupos que começaram a provocar tumultos e a aterrorizar. E eles estavam em diferentes cidades, e nas grandes cidades estavam em diferentes partes da cidade, e eram muito bem coordenados, muito bem treinados. E eles estavam destruindo sistematicamente instalações públicas e atacando prédios públicos com o mesmo método em diferentes cidades. Estavam usando o mesmo método, era óbvio que tinham sido treinados pelas mesmas pessoas. Então, nos dias 8 e 9 de janeiro, tivemos esses distúrbios muito graves, onde eles também usaram armas de fogo e mataram 350 policiais e agentes de segurança. Durante esses 2 dias, foi principalmente à noite, não durante o dia, principalmente à noite, e ao todo, 3.117 pessoas foram mortas. Esses terroristas assassinaram pessoas comuns, queimaram centenas de ambulâncias, queimaram muitos caminhões de bombeiros porque não queriam que apagassem os incêndios, queimaram 15 pessoas vivas, decapitaram pessoas. Eles eram como o ISIS, e há muitas imagens mostrando a violência extrema deles. Então a mídia ocidental fingiu que esses eram manifestantes pacíficos, mas eles não eram. Eles eram manifestantes violentos que matavam muitas pessoas. E então temos as admissões do Mossad. O Mossad divulgou uma declaração em persa, dizendo que eles estão no local com esses manifestantes violentos. Então, Pompeu, 2 vezes em um tweet, e também mais recentemente no Canal 13 em Israel, disse que a CIA está envolvida e que eles estão ajudando os manifestantes violentos. E então, claro, temos o canal 14 de Israel, que é próximo de Netanyahu, que diz que Israel forneceu apoio. As armas ajudaram a trazê-los para o país para matar centenas de oficiais de segurança e policiais. Então, o regime israelense está assumindo o crédito por isso. O ex-chefe da CIA está assumindo o crédito por isso. As imagens mostram que eles são extremamente violentos e assassinos. Eles mataram centenas de policiais, mas a mídia ocidental finge que são apenas manifestantes pacíficos. Acho que isso resume a realidade do que aconteceu. E isso só mostra que a mídia ocidental é completamente controlada. É controlada pelos oligarcas, é controlada pela classe Epstein, e, portanto, não vamos obter nada razoável da mídia ocidental. Então, a mídia ocidental foi mobilizada para dizer que dezenas de milhares de pessoas morreram, o que é um absurdo.
E alguns dias atrás, o governo iraniano divulgou todos os nomes com todos os seus números de identificação e os meios para identificar essas pessoas, das 3.117 pessoas. E a mídia ocidental silencia sobre isso. Por quê? Porque eles sabem que não tem como desacreditar isso e nem fornecer provas de que dezenas de milhares de pessoas morreram. O que a mídia ocidental está tentando fazer é criar um consenso no Ocidente a favor da guerra. Então, desde o início, o colapso do real, ou a queda de 30% a 40% do real, os tumultos e a mídia ocidental. Tudo isso faz parte de um projeto para pressionar os Estados Unidos e o Irã a empurrar o povo americano a aceitar e as pessoas no Ocidente a aceitar uma guerra com o Irã. Basicamente é isso. E então, uma última coisa. A violência foi principalmente nos dias 8 e 9, quase todo mundo, quero dizer. As mortes foram basicamente dessas 2 noites em 12 de janeiro. Milhões de pessoas em Teherã foram às ruas em defesa da Constituição contra os manifestantes. E então, simultaneamente, tivemos manifestações em todo o país. Muitos milhões de pessoas em outras cidades também foram às ruas. Em Teherã, dizem que até 3 milhões de pessoas participaram. A RT estava lá, havia cobertura contínua na mídia iraniana, a CCTV estava lá, a CGTN estava lá, a Al Mayadin estava lá, a Al Jazeera English, a Al Jazeera Arabic estava lá, outros veículos de mídia estavam lá. Está claro como o dia que, aos milhões, as pessoas em Teherã compareceram, apesar de ser um dia útil. Mas as pessoas estavam revoltadas com o que o Ocidente, apoiando manifestantes e terroristas, estava fazendo. Então está claro que o povo ficou ao lado do Estado em apoio à Constituição e rejeitou os manifestantes. Mas, novamente, a mídia ocidental basicamente repete o que a classe dominante quer que eles digam. Bem, sabemos que esse ataque informacional veio de vários lados: Estados Unidos, Israel e também outros países. Coordenador. Mas enquanto isso, acabamos de ver que Irã, China e Rússia assinaram um pacto neutrilateral, e isso é algo que está se construindo sobre 25 anos de relações entre Irã e China e 20 anos entre Rússia e China. Você acha que essa nova aliança vai ajudar o Irã? O Irã está pronto? Ou isso vai piorar a situação, ou talvez isso ajude o Sul global a se levantar junto? De modo geral, o relacionamento entre Irã e Rússia, Irã e China, Rússia e China, tem melhorado nas últimas décadas. E depois da guerra na Ucrânia, esses relacionamentos cresceram ainda mais rapidamente. E depois da guerra de 12 dias, quando o regime israelense e os americanos conspiraram para atacar o Irã e assassinar muitos iranianos inocentes novamente, o relacionamento ficou ainda mais forte entre Irã e China, Irã e Rússia. Então esses 3 países têm um relacionamento muito bom hoje e eles estão em coordenação uns com os outros, em relação às crises globais e questões importantes que estamos enfrentando. Em relação à economia, eles estão cooperando. Nós sabemos sobre o corredor de transporte Norte-Sul, a iniciativa Cinturão e Rota. Tudo isso mostra que o relacionamento entre esses países é multidimensional. Mas em relação ao setor militar, está claro que Irã e Rússia têm cooperado. Seja com drones ou com outros meios que os iranianos precisam dos russos. Existe um elemento forte, um elemento muito forte de cooperação, e isso também está aumentando com a China. E eu acho que, na verdade, isso é obra dos Estados Unidos. Ao antagonizar diferentes países, ao se isolar, os Estados Unidos estão agindo como um catalisador, aproximando diferentes países uns dos outros. E eu acho que isso é muito bom para o Irã, Rússia e China, é muito bom para a comunidade internacional e para a maioria global, o Sul global. Os 3 países são membros do BRICS. Os 3 países são membros da Organização de Cooperação de Xangai. E os 3 países estão sendo alvo do Ocidente e, em particular, dos Estados Unidos. E entre todas essas questões,
Você acha que o Irã está militarmente preparado para enfrentar uma batalha contra seus inimigos? Porque estamos ouvindo muito sobre essas tentativas de ataque. Temos os Estados Unidos e Israel que o tempo todo estão espalhando informações e desinformações sobre possíveis ataques ao mesmo tempo. Vemos alguns esforços diplomáticos, mas vamos falar sobre isso mais tarde. O Irã está militarmente preparado para lutar contra o Ocidente coletivo? Sim, os iranianos vêm se preparando desde que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque, e desde então, Bush. Mais tarde, Obama afirmou que todas as opções estavam na mesa. Então, o Irã criou muitas bases subterrâneas de mísseis e drones especificamente para se proteger dos Estados Unidos. Essas são bases diferentes das bases de mísseis que foram usadas para atacar Israel e que forçaram Israel, o regime israelense, a buscar um cessar-fogo. Essas bases estão cheias não apenas de mísseis de longo alcance, mas também de mísseis de curto alcance, mísseis de médio alcance e drones de médio e curto alcance, porque elas estão direcionadas ao Golfo Pérsico, ao Mar de Omã e ao Oceano Índico ou ao Golfo de Omã. Então, os iranianos vão devastar ativos dos Estados Unidos, mas não apenas ativos dos Estados Unidos. Qualquer coisa que esteja ligada aos Estados Unidos. Lembre-se dos países da região do Golfo Pérsico. Todos eles têm bases americanas, e essas bases estão sendo usadas para conspirar contra o Irã, então essas pequenas ditaduras familiares árabes, todas elas são cúmplices. E se a guerra começar, eu duvido que esses regimes vão sobreviver. Bem, e ao mesmo tempo também vemos muitos esforços diplomáticos. Quero dizer, equilibrando entre algumas retóricas agressivas de um lado e a tentativa de supervisão das conversas. É só uma notícia recente de que as conversas que foram prometidas e estavam tentando organizar foram canceladas. Então, você acha que esses esforços realmente ajudariam a acalmar a situação? Ou é só mais uma armadilha dos Estados Unidos para ganhar tempo e se preparar para atacar novamente? Na verdade, seguindo a agenda de Israel para destruir o Irã? Bem, a política dos Estados Unidos na nossa região é ditada pelo regime israelense, até mesmo na Ucrânia. Você vê como a influência do regime israelense é importante se olhar para os documentos do Epstein que vazaram. Até na Venezuela vemos o papel do regime israelense. O sionismo e esse regime são muito importantes para os Estados Unidos. Eles são mais importantes para o governo dos Estados Unidos do que o próprio povo dos Estados Unidos. É por isso que muitos os consideram priorizadores de Israel. Mas eles também estão muito preocupados porque sabem que se o Irã entrar em uma guerra, não haverá mais petróleo da Ásia Ocidental, não haverá mais gás da Ásia Ocidental ou do Cáucaso, e isso vai causar um colapso econômico. E eu não acho que a presidência de Trump vai sobreviver a isso, e também não acho que alguns dos regimes da região que são alinhados aos Estados Unidos vão sobreviver. Então, o dano que será causado à economia global, às economias ocidentais e à economia dos Estados Unidos será imenso. Sem dúvida, eles temem porque o regime israelense quer guerra, porque eles não se importam com o mundo, nem com a economia global ou com os interesses do povo americano. Só pensam em si mesmos e até mesmo com seu próprio povo nos Estados Unidos, Casa Branca, Câmara e Senado. A prioridade deles é Israel, não os Estados Unidos. Então, existe uma forte possibilidade de guerra, mas, como eu disse, o dano que será causado aos Estados Unidos é imenso. E se a prioridade não fosse Israel, tenho certeza de que eles não fariam uma guerra. Então vamos ter que ver o que acontece. Mas as negociações são uma de duas coisas, ou foi algum tipo de armadilha, como da última vez, quando os americanos estavam negociando com o Irã. E então, nos bastidores, eles estavam conspirando silenciosamente contra o Irã, e eles não estavam realmente levando a sério. Isso não vai funcionar porque os iranianos estão em alerta total e estão preparados para a guerra enquanto falamos. Ou os americanos estão calculando mal porque, ouvimos relatos de que os americanos ficaram surpresos que os iranianos não estão dispostos a negociar suas capacidades de defesa militar ou suas alianças regionais.
Se eles estão surpresos, isso mostra que são totalmente ignorantes, porque qualquer um poderia ter dito que os iranianos não vão negociar suas capacidades de mísseis. Então, se os americanos estão realmente surpresos, isso significa que, as pessoas que estão aconselhando a Casa Branca e o governo dos Estados Unidos ou não estão sendo honestas com eles em relação ao Irã, ou não têm a menor ideia sobre o Irã. Então não está claro porque os Estados Unidos falaram sobre negociações e depois arruinaram as negociações fazendo exigências tolas. Mas os iranianos não vão aceitar nenhuma das exigências americanas. O Irã não vai aceitar nenhuma limitação regional às suas amizades e alianças, não vai aceitar nenhuma limitação à sua defesa e às suas capacidades defensivas e ofensivas. E não vai aceitar que o Irã abra mão do seu programa nuclear ou do seu direito ao enriquecimento, isso não vai acontecer. O Irã está disposto a negociar um acordo nuclear onde sejam dadas garantias de que o Irã não está produzindo uma arma nuclear. Nós já fizemos isso antes, mas se os Estados Unidos esperam algo além disso, então estão perdendo seu tempo. Muito obrigado. E muitas perguntas. Eu gostaria de falar sobre o líder supremo. Porque a mídia ocidental afirmou que ele estava abatido, que estava pedindo asilo na Rússia, que ele estava pronto para deixar o Irã, mas na verdade ele ficou. Ele continuou lutando ao lado do seu povo, continuou liderando o país. O que isso significa para o povo iraniano? E qual é a mensagem que o líder supremo está compartilhando por todo o mundo islâmico? Como um verdadeiro líder religioso que está liderando essa batalha contra o grande Satã, o Ocidente coletivo? Bem, no Irã, ninguém acredita na propaganda ocidental. Ayatollah Khamenei foi preso muitas vezes antes da Revolução e torturado pelo Shah, mas continuou lutando contra o regime apesar de todas as dificuldades que enfrentou. Quando Saddam Hussein invadiu o Irã, ele se voluntariou e há imagens dele nas frentes de guerra nos primeiros meses, quando as coisas estavam muito difíceis e o Irã não estava preparado. Ele estava lutando nas frentes de guerra. Seus filhos mais velhos, também eram voluntários na guerra. Então as pessoas o conhecem muito bem e sabem que ele não é uma pessoa que vai se intimidar. E nós vimos nas últimas semanas ele fazendo discursos públicos e para ele é tudo como de costume. Ele não tem medo dos Estados Unidos e está otimista de que o Irã vai derrotar os Estados Unidos, seja em um confronto militar ou político. E eu acho que está bem claro que os iranianos comuns, na sua grande maioria, estão confiantes de que Trump será derrotado. Ninguém no Irã quer guerra, mas ninguém está disposto a abrir mão da soberania do país, de sua dignidade e de sua honra. Obrigado, professor Marandi, por dedicar seu tempo a esta entrevista. Esperamos revê-lo em breve no Think BRICS. Muito obrigado a todos e até a próxima entrevista. Obrigado.